se eu te dissesse que a ideia de igualdade que embala os sonhos da esquerda nasceu de uma má interpretação? Ou ainda de uma resposta mal elaborada a uma crítica indígena que ninguém quis realmente escutar? Em O Despertar de Tudo, David Graeber e David Wengrow mergulham em uma pergunta tão antiga quanto venenosa. De onde veio a desigualdade entre os homens? Mas ao invés de buscar respostas nos salões iluministas da Europa, eles rastreiam as pistas nos indígenas americanos. Século XVIII. Relatos de missionários jesuítas sobre os povos desse novo mundo circulam entre os filósofos franceses. E entre esses povos estão os Wendat, um povo indígena do nordeste da América. Eles não eram apenas caçadores, eram intelectuais ferozes, mestres na arte da crítica social. Seu alvo favorito? A propriedade privada, a servidão disfarçada de civilização. Um francês que forçava outro a trabalhar era para eles uma aberração moral. Os Wendat tinham um princípio bem simples. Ninguém manda em ninguém. Eles não precisavam de juízes, nem de polícia, nem de leis escritas. Por quê? Porque toda a sociedade era construída em cima de um acordo coletivo. Ninguém deve passar necessidade se o outro pode ajudar. Em um famoso relato que circulou pela Europa, um nobre francês, de nome La Rotan, descreve suas conversas com um diplomata indígena, cujo intelecto era muito respeitado mesmo entre os europeus. Grondiac era seu nome, e seus diálogos causaram uma forte impressão no jovem aristocrata. Em uma de suas conversas, ele disse uma frase que poderia resumir a crítica indígena ao modo de vida europeu. Decidimos não usar dinheiro, porque onde há dinheiro surgem leis, e onde há leis surgem juízes. Quando os franceses leram os relatos desses povos, muitos ficaram chocados. Como assim uma sociedade inteira sem prisões, sem juízes, sem governo central? E o mais incômodo, sem desigualdade forçada. Só que ao invés de escutar, muitos pensadores europeus preferiram reinterpretar. Rousseau é o caso mais famoso. Ele absorve parte dessa crítica. Sim, ele denuncia a propriedade privada como um problema. Mas ele não consegue imaginar uma sociedade real baseada em apoio mútuo. O primeiro que cercou um terreno e disse, isso é meu, fundou a sociedade civil, disse Rousseau. Parece radical, né? Mas tem um detalhe. Rousseau coloca esse momento como um ponto de quebra moral, um declínio irreversível. E o que ele propõe no lugar? Uma ideia meio mágica de igualdade entre os cidadãos, garantida por um tipo de contrato social, ou seja, por uma autoridade externa. A crítica de Rousseau à propriedade privada não leva a um comunismo, nem a um modelo alternativo real. Leva ao Estado, ao poder centralizado que garante uma suposta igualdade, mas que continua mandando. Já os Wendat estavam dizendo outra coisa. Estavam mostrando, na prática, que dá para viver com liberdade e ajuda mútua, sem opressão e sem Estado. É o que Graeber e Wengrow chamam de comunismo elementar, um tipo de vida onde o importante não é que todos sejam iguais, mas que ninguém precise ser forçado a obedecer. O problema é que quando Rousseau transforma essa crítica em ficção filosófica, ele fecha a porta. E aí, no lugar de experimentar outras formas de viver, a Europa passou a sonhar com uma igualdade que só existe no papel. Enquanto isso, a crítica indígena, real, concreta, radical,
foi sendo apagada, ou pior, transformada no estereótipo do bom selvagem, como se eles fossem só ingênuos. Mas para justificar a rejeição às críticas indígenas, os conservadores desenharam uma linha evolutiva fajuta, dos selvagens aos civilizados, dos que não sabiam montar um Estado aos que governavam impérios. A esquerda, então, nasce aí, num cruzamento entre a crítica indígena à coerção e a reação conservadora que se recusa a aceitar essa crítica. O resultado? Um projeto político que fala de igualdade, mas esquece o apoio mútuo, que idealiza o bom selvagem, mas não ouve o que ele tem a dizer. O comunismo elementar, descrito por Graeber e Engel, é simples, mas ele é revolucionário. Um sistema ético onde ninguém deixa o outro morrer se puder ajudar. Não é uma utopia, é uma prática. É o que sustenta comunidades desde sempre. E se estivermos errando o alvo há séculos? E se o problema não for a falta de igualdade, mas sim a recusa em viver sem coerção? Talvez o que foi perdido não foi a inocência, foi a coragem de imaginar outras formas de viver. E nesse caso, sim, talvez ainda dê tempo de escutar o que os Wendat estavam dizendo. Os frutos são de todos. A terra não é de ninguém. Se você gostou desse vídeo, curta e se inscreva. Isso é muito importante para a continuidade desse projeto. E compartilhe também com quem você acha que vai se interessar por essa temática. Nos vemos no próximo vídeo. Muito obrigado.